que mais pode parecer estranho é eu falar que eu reabilito a ambliopia em qualquer idade. E eu falo que isso é possível, e eu faço isso até antes de 2006, e já há mais de 10 mil casos com sucesso, porque eu reabilito ambliopias e não ambliopia. E isso faz toda a diferença. Quando você entende que isso é que faz toda a diferença, você entende por que é possível reabilitar ambliopias em qualquer idade. E é possível ter resultado e sucesso em ambliopias em qualquer idade. Porque não existe ambliopia, existe ambliopias. E o que existe geralmente por aí é uma proposta de tratamento para, ou reabilitação para a ambliopia. Uma reabilitação única, uma proposta única de tratamento, de tampão, de terapia visual para a ambliopia. E o que eu faço é olhar diferenciadamente, diferentemente para cada tipo de ambliopia. E quando eu falo para você que existem diferentes tipos de ambliopia, eu estou falando que existem mais de 60 tipos de ambliopia. E cada tipo tem sua particularidade. A ambliopia, ou olho preguiçoso, é uma parada no desenvolvimento da visão que ocorre lá no cérebro. O desenvolvimento da visão, sim, ele ocorre até os 7, 8, 9 anos. E é essa confusão que os estudos de Rubel e Wiesel fazem na cabeça das pessoas quando elas falam que só é possível reabilitar a ambliopia até os 7, 8, 9 anos de idade, porque eles falam sobre o desenvolvimento visual. Mas a ambliopia, a reabilitação das ambliopias, não está relacionado ao desenvolvimento da visão. Até porque hoje, principalmente durante os anos 90, e eu lembrando vocês que esses trabalhos sobre períodos plásticos, sobre períodos do desenvolvimento da visão são da década de 60, onde nós não tínhamos os recursos de estudo das ressonâncias magnéticas, dos exames de neuroimagem. Lá na década de 90, nós temos o advento dos exames de neuroimagem. E lá no comecinho dos anos 2000, 90 e anos 2000, nós temos o surgimento dos estudos advindos da neuroplasticidade e dos exames de neuroimagem, que mostraram pra gente e realocaram o nosso entendimento sobre o que é a ambliopia. A ambliopia, ela é uma parada, por isso que o nome dela sempre foi... Por isso que ela não mudou de nome, porque o nome dela está correto. Ela é uma parada no desenvolvimento visual, que ocorre ali até os 7, 8, 9 anos. Mas essa parada no desenvolvimento acontece lá no cérebro. Se essa parada acontece no cérebro, hoje, com os conhecimentos que nós temos de neuroplasticidade, aí você tem que entender o que é neuroplasticidade. Você tem que entender todas as fases da neuroplasticidade clínica e saber aplicar ela na prática, no dia a dia. Você consegue entender por que é possível aplicar estímulos em qualquer idade e ter resultados no cérebro e assim recuperar a visão. Sim, é muito óbvio isso,
Porque 80% do nosso cérebro, 32 áreas cerebrais, trabalham para a visão. E aí é fácil. Eu fiz isso durante 25 anos, foi muito fácil. Eu demorei 25 anos para chegar nessa conclusão. Você pegar as áreas, ou seja, você ir lá e fazer a correlação de quais eram as áreas cerebrais que acometiam nessas 60 ambliopias. E aí você faz a correlação de quais eram as áreas cerebrais que mais acometiam essas 60 ambliopias. Para cada tipo de ambliopia, são áreas cerebrais diferentes. E isso tudo já existe documentação científica. Existem diversos estudos científicos de neuroimagem que correlacionam achados, né, de imaturidade cortical no cérebro de pacientes amblíopes com exames de ressonância magnética funcional. E aí você tem hoje como neuroreabilitar esse cérebro, essas áreas corticais, essas áreas cerebrais, através de inúmeras terapias específicas de diversas áreas, não é de uma única área. Então, a parada do desenvolvimento visual acontece por volta dos 7, 8, 9 anos de idade, by estudos de Hubel e Wiesel, lá da década de 60. Mas trazemos à tona os estudos de décadas de 90 e anos 2000 de neuroplasticidade e neuroimagem, que mostram pra gente uma realidade nova, mostrando pra gente que a ambliopia era uma parada, como o próprio nome diz, arrest, no desenvolvimento no cérebro. E aí a nossa visão tem que mudar a partir daí, onde a nossa reabilitação passa a ser uma neuroreabilitação baseada na neuroplasticidade e na nossa visão de neuroimagem. E é baseada nesses estudos que pipocaram a partir de 2004, mostrando quais eram as debilidades do cérebro para cada tipo de ambliopia. Nós conseguimos ir diretamente nas áreas cerebrais que eram mais afetadas nos amblíopes de diferentes causas. Quando eu tenho uma ambliopia causada por um estrabismo, eu vou ter um acometimento de áreas cerebrais diferentes, por exemplo, de um amblíope que tenha uma causa, por exemplo, causada por um autoastigmatismo. As áreas cerebrais afetadas são diferentes. Não é eu, Leandro, fontes da minha cabeça, são estudos de ressonância magnética funcional que mostram isso para mim. Ao longo de estudos, desde 2004, tem inúmeros estudos. Esses estudos estão disponíveis para vocês na PubMed, ao longo de 2004. O que acontece é que as pessoas não se interessam em estudar isso. Eu estudo isso desde 2004 e vou lá e vou fazendo essa correlação. Eu tenho um compilado de mais de 10 mil artigos desde 2004 só sobre esse assunto. E aí eu fui correlacionando e criando o meu método onde eu trabalho individualmente cada tipo de ambliopia. Para cada tipo de ambliopia, a gente vai ter uma abordagem terapêutica diferente. Porque pensa comigo, se a ressonância magnética funcional mostrou para mim que as áreas cerebrais de uma ambliopia anisometrópica, as áreas cerebrais acometidas desse amblíope é diferente das áreas cerebrais acometidas de uma ambliopia estrabísmica, de uma ambliopia anisometrópica. Isometrópica são áreas cerebrais acometidas diferentes. O tratamento não pode ser igual. O tampão não pode ser igual. Porque as áreas cerebrais acometidas são diferentes. E eu senti isso na pele
Porque quando eu me formei, eu tinha esse tratamento que todo mundo tem na mão, que é considerar a ambliopia ambliopia. É um tampão para todos os tipos de ambliopia. É uma terapia visual para todos os tipos de ambliopia. É uma abordagem terapêutica para todos os tipos de ambliopia. Com essa abordagem de tampão e terapia, ou de tampão e óculos, igual para todos os tipos de ambliopia. Porque aí você não escuta ninguém te falando que eu vou fazer algo diferente. Olha, o seu filho tem uma ambliopia isometrópica. Nós vamos abordar o tampão aqui desse jeito e a terapia desse jeito. Olha, o seu filho gêmeo ele é gêmeo, tá? Vamos considerar aqui uma mãe que tem filhos gêmeos. E o outro tem uma ambliopia estrabísmica. A gente vai ser diferente o tampão dele e a terapia dele vai ser diferente, porque ele tem uma ambliopia estrabísmica. Eles são amblíopes, mas eles têm causas ambliogênicas diferentes. Áreas cerebrais afetadas diferentes. Então, mamãe, o trabalho é diferente, o tampão é diferente, a terapia visual é diferente. Não é isso que a gente vê no mercado. No mercado que eu aprendi e que o mercado faz é passar tampão igual e terapia igual para os dois, né? Compra um e ganha dois. É assim. Diversos pais passaram por essa experiência comigo. Eu já tinha diversos gêmeos que têm os seus dois filhos amblíopes e achavam que o tratamento seria igual e é completamente diferente, porque nem sempre a ambliopia dos dois eram iguais. E aí a gente tratava diferente porque nós tínhamos acometimentos diferentes, áreas cerebrais acometidas diferentes. É assim que funciona. E aí eu consigo bater no peito e dizer para vocês: eu consigo dar sucesso no tratamento em qualquer idade, porque eu não dependo do desenvolvimento visual que parou de se desenvolver nos 7, 8 ou 9 anos. Eu não estou trabalhando com desenvolvimento visual. Eu estou trabalhando com neuroplasticidade. E se você é uma pessoa que tem um mínimo desse tamanho de conhecimento básico, desse tamanho, na área de neuroplasticidade, desse tamanho, você vai saber que a neuroplasticidade começou seus estudos de reabilitação do cérebro nos pacientes com Parkinson e Alzheimer. E que eu me lembre, os pacientes com Alzheimer, eles não têm 7, 8, 9 anos de idade. Tudo bom? Então, eles estão um pouquinho mais velhos. E funciona a neuroplasticidade para cérebros mais velhos. Então, o processo de neuroplasticidade clínico, ele funciona para cérebros mais velhos. Eu não preciso trabalhar para ter sucesso na ambliopia em cérebros jovens, porque o meu foco de reabilitação da ambliopia não é reabilitação, é neuroreabilitação. Porque eu não trabalho com a reabilitação, eu trabalho com a neuroreabilitação. E eu me baseio nos princípios da neuroplasticidade. E se você tem um mínimo conhecimento, você vai lembrar que a neuroplasticidade nasceu inicialmente para esse público mais velho. Aí a gente traz esses conhecimentos de criação de novos neurônios, novas conexões entre neurônios, novos vasos sanguíneos para ajudar esses neurônios a voltarem à atividade nessas áreas cerebrais lá dos amblíopes que não estão funcionando, para trabalhar de novo. Isso que a gente chama de neurogênese, sinaptogênese, angiogênese. Isso tudo acontece numa partezinha específica do neurônio, que é na espinha dendrítica. E isso a gente tem etapas, são 7 etapas
que ocorrem na neuroplasticidade clínica, que você precisa conhecer e saber aplicar na prática, né? A primeira delas é você relaxar, né? Não é simplesmente relaxar, deitar lá no sofá e colocar na novela, né? Que a gente chama de eficácia sináptica, a primeira etapa. A gente tem um departamento, inclusive, aqui no Instituto, tá tendo live agora simultaneamente lá no YouTube, agora com a professora Soninha, que é o departamento de despertar da visão. É tão importante essa etapa de relaxamento do cérebro e da visão que a gente tem um departamento que só estuda isso, que é o departamento de eficácia sináptica, que chama Despertar da Visão. A professora Sônia Carrossini só cuida disso. Antes, os pacientes, quando eles chegam nas nossas clínicas, nos nossos programas, eles primeiro precisam preparar o cérebro. Essa preparação a gente chama de eficácia sináptica, que é lá da neuroplasticidade. E dentro do Instituto tem um departamento que só cuida disso, de tão complexo que é, onde vai cuidar de todo o cérebro. E o cérebro, a gente precisa do seu corpo como um todo, aí precisa saber do seu sono, das suas questões emocionais, e aí a gente precisa preparar esse cérebro. Essa é a primeira etapa. E na ambliopia não é diferente, né? Essa semana eu atendi bastante, mais do que a média, e aí eu lembro de alguns pacientes que essa semana eu atendi. Eu falei, essa semana foi bem atípico, né? Parece que eu peguei todos os pacientes, todos os meus pacientes estavam com a necessidade de eu pacientes já antigos, que estão no meio do tratamento, mas eu precisei repassar essa etapa. Pacientes que já estão no meio do tratamento, mas que esqueceram da base. Sabe assim, quando você está lá fazendo musculação, e aí você fala, olha, arruma a postura. Eu sou educador físico, eu estudei nutrição, tudo isso para ajudar vocês na reabilitação da ambliopia. Porque isso é importante, isso faz parte da eficácia sináptica. Então, quando você faz academia, você já está lá, sei lá, já faz 2 anos de academia. Aí, do nada, o professor de educação física chega para você e fala assim, olha, arruma sua postura aí no pec deck, você está esquecendo de deixar o cotovelo, você está abrindo muito o cotovelo, não pode. Aí você fala, meu Deus, eu já faço exercício há 2 anos, o que está acontecendo? Às vezes você está você tá com a cabeça, não sei lá onde, né? Hoje, dia do Valentine's Day, você tá lá com a cabeça, né, em comemorar o seu dia dos namorados nos Estados Unidos. Aí você abriu o seu cotovelo mais do que devia. Então, às vezes, a gente precisa fazer isso também nos meus pacientes, né, que já estão lá no meio do tratamento, e voltar para essas bases. Essa semana eu tive muito sobre isso, de repassar essas bases. Aí eu falei, olha, precisamos lembrar que criança, né, vou dar, principalmente as crianças... Criança tem que estar na cama antes das 10. Por quê? Porque a gente precisa regular o sono. Açúcar, né? Não pode comer açúcar refinado. Repassando algumas coisas que são dessa fase inicial aí do despertar da visão, né? São coisas importantes no desenvolvimento para a recuperação da ambliopia, por exemplo. Isso faz parte do sucesso da ambliopia em qualquer idade. Isso faz parte ali da neuroplasticidade. Então, um dos motivos pelo qual a gente consegue sucesso na ambliopia em qualquer idade, primeiro ponto, a gente não olha a ambliopia, a gente olha as ambliopias. Eu tenho que descobrir qual é o tipo de ambliopia que você tem. Então, quando você vai passar em consulta comigo, seja presencial, seja online, seja no programa Desambliopise, que é o programa online, vou falar um pouquinho do Desambliopise daqui a pouco. Você tem 3 meios de você recuperar sua visão comigo. Você pode ser presencial, web ou no Desambliopise, né? Que eu faço a você mesmo, com orientação da gente, que é individual, é um programa individual. Não existe o faça você mesmo, eu vou lá fazer do meu jeito, até porque existem vários tipos de ambliopia e você precisa ser orientado do jeito certo. Então, são 3 métodos, né? O particular, que seria o presencial, o online, né? Que é o mesmo valor, na verdade, e o faça você mesmo, que é um programa online, que é o mais barato, né? É metade do preço do particular, vamos dizer assim. E nesses 3 métodos, os 3 têm essa fase inicial aí
da neuroplasticidade. E os três, eles têm a mesma coisa em comum. Eu vou precisar olhar para você e saber qual é o tipo de ambbliopia que você tem para direcionar você para qual é o seu caminho terapêutico específico para o tipo de ambbliopia que você tem, tá? E aí, para cada tipo de ambbliopia, tem um tipo de caminho terapêutico, tipo de terapia visual específico, né? Que vai ser exercícios diferentes. E para cada tipo de ambbliopia vai ter regimes, né, de tampão, isso significa quantidade de horas. Tem ambliopias que nem precisa de tampão. Então, a gente vai analisar para qual é o tipo de ambliopia que você tem, para ver qual é o tipo a quantidade de horas de tampão que você vai usar, se você vai usar tampão, então depende do tipo de ambbliopia. E aí, para isso, eu preciso que você tenha o laudo que mostra que você é ambbliope, né? Porque você precisa de um fundo de olho mostrando que você não tem nenhuma patologia no seu fundo de olho. Se você tiver uma patologia no fundo de olho, você não é ambbliope, você é baixa visão. Existe até terapias para baixa visão, mas aí é um outro programa, uma outra história. Então você precisa de um laudo mostrando o seu fundo de olho normal, para você mostrar lá. E se você estiver na web, né, à distância, ou no Desamblyopise, você precisa de um laudo que tenha a sua acuidade visual, com o grau do seu óculos, para a gente poder ver, né? E no presencial também, o grau do óculos, para a gente saber, tá? Então, esses são os pontos chaves. Muita gente pergunta, né? O que eu preciso? Preciso de muita coisa? Não, a gente precisa de basicamente isso só. Precisa do fundo de olho, né? O mapeamento de retina e o fundo de olho, o laudo. Precisamos, pode ser a retinografia também, que é a foto. E precisamos se você for à distância ou o Desamblyopise, do laudo constando o seu grau e a sua acuidade visual. Em cima disso, aí é comigo, porque aí se for no Desamblyopise, você vai ter os questionários para responder. Se for na web, eu vou te avaliar. E se for presencial, eu vou te avaliar. E a gente vai conseguir, com isso, descobrir o seu tipo de ambbliopia. Em cima disso, você vai iniciar o despertar da visão, onde a gente vai fazer essa eficácia sináptica, que não envolve somente a visão. Existe o relaxamento do cérebro da sua visão e da sua mente, para a gente trabalhar o seu cérebro, preparar o seu cérebro para começar a trabalhar a recuperação da ambbliopia, certo? E aí a gente começar a trabalhar. O processo todo são algumas fases. A primeira fase, que é a fase monoocular, a gente vai trabalhar a recuperação da acuidade visual. Muitos de vocês acham que é só isso. Quando que eu vou chegar no 20/20, né? Isso é o de menos. Essa fase é a mais fácil. Recuperar a visão é o mais fácil. Costumo dizer que o macaquinho treinado lá do circo, se eu ensinar ele faz todo mundo recuperar a visão. Isso é muito fácil. O difícil é a segunda fase em diante, porque a segunda fase a gente vai ensinar você, seu cérebro, na verdade, tudo bom? A usar os dois olhos, porque o que todo mundo faz aí, fica o segredo. Como eles passam tampão igual para todas as ambliopias, eles fazem terapia igual para todas as ambliopias, eles te dão visão, mas essa visão não se sustenta porque eles não fazem a segunda e a terceira fase, entendeu? E aí, com o tempo, você pode perder essa visão, né? E você não se sustenta, porque não faz o segundo e o terceiro. Como você montar uma casa. Lembra da história do lobo mau lá? O lobo mau era lobo? Não sei se ele era mau, não sei se ele era mau. Tudo bom? Não sei agora se ele era mau. Mas eram os 3 porquinhos. Se você faz só a primeira fase, você tem uma casinha ali de palha. Se você faz só a segunda fase, primeira e a segunda fase, você vai ter uma casinha de madeira. Você tem que fazer a terceira fase para ter uma casa de alvenaria. Essa é a historinha do lobo e os porquinhos, os 3 porquinhos. Tá? Guarda isso na mente. Você tem que fazer as 3 fases para ter uma casa de alvenaria. Se você faz só a primeira fase, você vai ter o seu 20/20, meu sonho realizado, hashtag coraçãozinho. Só que vem o lobo lá, vai dar um sopro e já era a sua casinha. É isso que vai acontecer. Você começa a usar telas digitais, você passa um estresse muito forte, passa por uma fase ruim da sua vida, passa um nervoso, já perde o que você ganhou. É sobre isso, tá? Não importa. Você não estabilizou isso no cérebro, né? Você não criou uma potenciação.
sináptica. Esse é o nome técnico para isso. Pesquisem. Então, primeira fase, você vai ganhar visão. Na segunda fase, a gente vai ensinar você, na verdade, o seu cérebro, a usar os 2 olhos, que é parte da estabilidade e integridade binocular. E a terceira fase, que é a fase binocular, a gente vai integrar isso tudo e vai trabalhar com coisas que você nem sabe que estão alteradas. Como, por exemplo, sua postura, que está toda alteradinha e você nem sabe, com a sua... você tem heminegligência, você nem sabe, metade do seu corpo não está sendo usado. Aí os pais agora que estão aqui na live se assustam, né? Nossa, meu filho tem tudo isso, eu não sei. Sim, tem um monte de coisa que vocês nem imaginam, né? E muitas vezes não te falam, né? E muitas coisas não te falam também, né? Porque o que a gente muitas vezes escuta é que vocês chegam para mim e falam assim: ah, eu vi falar que ser amblíope é normal, por isso que eu não vou tratar, né? Tem até um áudio lá no SoundCloud da Maria Amélia, onde ela fala para vocês, sim, ela é amblíope, e ela fala como é normal ser amblíope, tá? Tudo que tem de alterado. E se você vai aqui no meu Instagram, tem essas bolinhas que a gente chama de destaques. Vai lá e pesquisa lá, olha lá o destaque chamado ambliopia. Tira uma noite para vocês pesquisarem lá tudo que eu falo sobre ambliopia. Dá uma olhada lá para vocês verem como é normal ser amblíope. Todas as complicações, todas as alterações, tudo que a ambliopia pode causar, que você nem imagina que você tem, que você sabe, você nem imaginava que era um problema causado pela ambliopia e sabia? Tem muita coisa que é causada pela ambliopia que não é. Aí as pessoas, elas, principalmente os adultos, eles recebem um diagnóstico, descobrem e não querem tratar, porque eles não querem ver fuga emocional, né? Essa fuga emocional faz parte. O processo emocional do adulto amblíope é gigante. É gigante. Principalmente no amblíope adulto, é gigante essa fuga. Ele não quer tratar, né? Ele tem o problema, eu nasci assim, eu cresci assim. Gabriela. A síndrome da Gabriela no amblíope adulto é gigante, tá? Então, eu tô há 25 anos, todo santo dia, lidando com amblíopes de todas as idades. Então, a síndrome da Gabriela é algo recorrente no amblíope adulto, tá? Então, isso é uma coisa seríssima, porque aí depois ele vai ter lá uma escorregada da vida, ele vai levar lá uma rasteira da vida por conta da ambliopia dele, aí ele vem nesse pior momento querer tratar a ambliopia. Aí o que eu falo? Não, só quando você estiver bem que a gente vai tratar, porque não é nesse momento que começa uma reabilitação, né? Você tem que estar bem com você mesmo para começar um processo desse. Não é nesse momento. Então é importante que vocês reflitam sobre isso. Os aspectos emocionais da ambliopia tem lá também. Procura aí, né? Para um dia para olhar todos os destaques que tem aqui, né? Você vai demorar pelo menos 1h30, 2 horas para ler tudo. Vai valer a pena. Já é um curso gratuito que de quanto de coisa tem lá para você ler. Você vai ver que tem tanta coisa que você nem imagina que é causada pela sua alteração na sua visão, que é causada pela ambliopia, tá? Hoje, a gente tem aí acesso cada vez mais, né? Desde 2017, a gente já tem... Eu já faço atendimento já em mais de 13 países, cada vez vai aumentando mais. Hoje eu recebi a notícia de mais um país que eu vou atender um paciente que eu não atendia. Vai para o 14º país onde eu vou atender um paciente, começar a atender um paciente. Então, assim, hoje o acesso é mais fácil. Isso eu comecei a atender em 2017, web, né? Isso foi bem antes da pandemia, né? Na pandemia, para mim, só era uma realidade que já existia, né? Já existia isso para mim. O que para vocês foi algo de que vocês tiveram que se adaptar em atender online, fazer terapia online, para mim e para o pessoal da minha clínica já era uma realidade desde 2017. Já era algo ok, a gente já sabia, né? Já sabíamos o que tinha que fazer, como tinha que cobrar, era uma realidade. Assim como os cursos também. A gente já tem curso online no Instituto desde 2015, até postei isso ontem.
Então, pra gente não tem nenhum segredo. A gente já tem expertises, né, em cursos online desde 2015. A gente não foi oportunista, como muita gente foi e abriu o curso online aí, deu, né, a torta direita e continuou dando. E a gente recebe 90% dos alunos que fazem esses cursos, porque eles acabam chegando lá e depois falam, ai meu Deus, só tenho papel, e agora? Onde eu arranjo o conhecimento? Vem pra cá que a gente dá o conhecimento, né? Então, hoje você tem acesso, né, a qualquer lugar que você esteja do mundo, para a recuperação da sua ambliopia. E se você fala, o acesso financeiro, hoje não é mais desculpa, eu acho, falar sobre recuperar acesso financeiro, porque, por exemplo, a parcela mensal do Ambliopise, quando você pega, por exemplo, a reunião secreta, quando você assiste reunião secreta e você pega... existe reunião secreta que dão descontos, a parcela chega a custar R$220 por mês. R$220 por mês para um ano de tratamento, você vai pagar 12 parcelas lá, R$220. Se você colocar isso por semana, vai dar R$55, é o que você gasta de pizza de McDonald's. E aí você está reclamando que você não tem R$55 por semana para cuidar da sua visão, mas você tem para ir no McDonald's, para comer pizza. Aí já é uma coisa de... Eu não vou ficar falando sobre valores, sobre... Eu também sou sociólogo, também sou formado em sociologia. Aí eu não vou ficar trazendo essas questões sociológicas, porque aí é questão de cada um. Pais também, muitas vezes, eu não tenho condições, não tenho condições. Quando eu criei o Ambliopise, eu juro para vocês que eu tirei esse peso do meu ombro. Porque o Ambliopise hoje ele tá no valor normal, 12 parcelas de R$249. Dá R$250. Dá uma média aí de você pagar R$80, vai. Não sei fazer conta, a gente tem problema com matemática. R$250 dividido por 4 dá menos que R$70 por semana, né? Para você ter o tratamento do seu filho ou o seu tratamento no Ambliopise, por exemplo, por semana. É menos que você gasta, por exemplo, se você tirar alguma coisa para você pagar o tratamento do seu filho. Então não tem muitas desculpas. Antigamente as pessoas falavam, porque a sua consulta é R$1.000, e nem é R$1.000 a consulta. Já foi, hoje a gente conseguiu, com as clínicas, com os profissionais que trabalham comigo, a gente conseguiu minimizar esses valores. Hoje a minha consulta tá R$600. Não tem lista de espera, é difícil você conseguir vaga, ok. Mas é bem mais acessível, né? Mas, por exemplo, quando você pensa no Ambliopise, é menos de R$70 por mês, por semana. Você paga para fazer o tratamento do seu filho. Você vai pagar lá 12 parcelas de R$249, né? O que dá menos de R$70, de R$80 por semana, né? E você gasta isso no final de semana no McDonald's, em pizza. Então, aí é uma questão de escolha. Então, não sou eu que vou ficar aqui falando sobre isso. Então, quando eu e a professora Suelen criamos o Ambliopise, a gente tirou esse peso, essa responsabilidade de não podemos ajudar, porque hoje a gente consegue ajudar, porque você consegue fazer isso lá no Ambliopise, que é um programa online, onde você entra, você vai ter o seu trabalho individualizado. Quando você entra no Ambliopise, você preenche um questionário, onde a gente vai ver você vai mandar seus laudos, preenche o questionário e eu vou te passar as orientações via e-mail ou via WhatsApp, te falando as orientações. Você vai fazer o Despertar da Visão por 21 dias, ou por 60 dias, ou por 90 dias, dependendo do seu caso, né? Cada caso é um caso, porque é individualizado, e depois você vai ter as suas prescrições a cada 90 dias do que você tem que fazer. Aí você vai entrar na plataforma, vai ter os vídeos das terapias, e você vai lá e aplica no seu filho, né? Porque você faça você mesmo, do yourself, né? E aí você vai lá e tá fazendo um programa online orientado. Você recebe as terapias que você tem que fazer e os vídeos estão orientando lá de como que é as terapias. E esse programa custa menos de R$80 por semana para você estar fazendo. 12 parcelas de R$249, né? E ele é individualizado. Quando você entra, você preenche um questionário, recebe as orientações, inclusive de tampão, tudo individualizado. Certo? Dúvidas, perguntas? Na quinta-feira a gente tem live de novo, tá bom?